Saudação, jovens. Tudo em paz? Vê, a ideia de hoje é a seguinte. A ideia de hoje é de alguns vídeos que vão se seguir. Eu tentei fazer um vídeo longo, mas deu errado. A gente vai tentar resolver esse problema. Nossa proposta é a seguinte. Vamos tentar resolver um problema, esse probleminha daí, de algumas maneiras diferentes. Né? A gente vai tentar ver como é que será feito bem no passado, quando meu pai aprendeu essas coisas. Meu pai não é boa referência não, porque papai aprendeu de outro jeito, mas a gente vai aprender do jeito que ele fez também. Mas é a gente ver como é que esse tipo de problema era feito ao longo do tempo, de como é que a gente abordava esse tipo de problema. Tá? Então basicamente é o seguinte, a gente vai ter umas 5 maneiras de fazer, talvez 6, não sei. Mas bom, o problema em si é um problema bobinho de quadrado. Bobinho no seguinte sentido, né? Bobinho no sentido de que ela aparece com muita frequência, esse tipo de problema aparece com muita frequência em concursos, em seleções, etc. e tal. Então vê, a gente tem um quadrado, esse quadrado IFPE, e desse quadrado a gente diz algumas coisas. A gente pega uma diagonal dele, a gente pega o C, um ponto médio, a gente pega o ponto A, um ponto que divide o IF em duas partes, sendo uma delas o dobro da outra e tal. Bom, e esse ponto B também, que divide o IP em duas partes, que também tem essa mesma característica, né? Essa razão de 2 para 1. Então vê, basicamente as informações são IFP é um quadrado, a área desse quadrado é 42, o objetivo desse 42 é justamente para arretar, né? É lógico, porque se fosse 25, 36, né? 64, 100, como dizia, né? Antigamente, em algumas escolas, você resolver problemas sempre muito elementares. Mas aí a gente tem o seguinte, diz que AF é o dobro de IA, ou seja, daqui para cá, o dobro daqui. A gente diz também que BP é o dobro de IB, né? Desse segmento IB. E a gente diz que FC é congruente a CP, ou seja, é como se o ponto C, como não, né? Está dizendo que o ponto C ele é ponto médio desse segmento. Tá. Dito isso, ele quer saber qual a área desse triângulozinho aqui, do triângulo ABC. É isso. Tá? Tente fazer. Tá? Dá um tempinho, tente fazer, dê uma pausa aí no vídeo, ou desligue mesmo, vá para o papel. Eu sugiro realmente que você só continue assistindo esse vídeo depois que você tiver tentado. Né? É uma boa ideia. É uma boa ideia. Bom. Rare, 1, 2, 3. Fui. Vê. Nossa história agora é a seguinte. Como é que a gente resolve esse problema? Né? Eu vou lhe dizer o seguinte. Eu vou lhe dizer como é que se resolvia esse problema quando eu estudei, por exemplo. Quando eu estudei, eu aprendi a fazer esses problemas da seguinte maneira. Eles ensinavam pra gente assim. A área do quadrado é L vezes L. Né? L, L. E a área é L ao quadrado. Isso significa que se L ao quadrado, a área é 42, é porque L é igual a raiz quadrada de 42. Sim, só um detalhe. Eu vou evitar nesse vídeo fazer as coisas que eu faço em aula, que é ficar adjetivando métodos, né? Dizer que isso é horrível, o outro é bom, ou não sei o que.
fatos. Todos esses métodos que a gente vai aprender resolvem um problema. Tá? O que a gente vai ver são diferentes maneiras de abordá-lo. Isso aqui foi como me ensinaram. E eu na época, achava isso muito ruim. E na verdade eu não aprendi a fazer isso direito. Desse jeito na época. Eu realmente não aprendi. Mas bom, não aprendi no sentido de que tinha muita dificuldade de fazer as contas. E algumas contas que envolvessem isso era complicado. Na época eu não sabia o porquê. Né? Depois eu descobri. Mas bom, vamos dar uma olhada. Qual era a ideia? A ideia é você, tipo assim, você forçar uma aritmética. Você tem um valor e sai botando os valores que você tem. Como ele tem esse lado aqui todinho, raiz de 42, isso aqui vai ser raiz de 42 sobre 2. Né? E esse lado também. Raiz de 42 sobre 2. Aí aqui, eu dividi, aqui eu tenho 1 e aqui tem 2, é como se eu tivesse dividido em 3 partes, peguei 1 aqui e 2 aqui. Então aqui é como se fosse a raiz de 40, como se fosse não. É. Aqui vai ser a raiz de 42 sobre 3, e aqui 2 raiz de 42 sobre 3. Esses são os valores. A gente poderia também inventar de querer saber quanto é que mede essa diagonal para colocar esses valores aqui. Isso poderia ser útil e levar a gente... Poderia ser útil não, poderia ser uma maneira de fazer se a gente tentasse entrar aí com coisas como a forma de Heron. Que eu tenho, se eu tiver um triângulo e tiver os 3 lados dele, eu consigo determinar a área. Mas não vamos fazer isso não. A vida fica pior. Mas veja, o que é que a gente faz aqui? Eu vou chamar isso aqui de S1. Aqui eu vou chamar de S2. E aqui eu vou chamar de S3. A área desse triângulo, desse. E vou dizer que S vai ser a área do triângulo ABC, que é o triângulo que eu quero. Tá? Veja, se isso aqui é uma diagonal, né? Ou, melhor dizendo, né? Como isso aí é uma diagonal, então essa área daqui vai ser a metade. Né? Ele vai dividir esse quadrado, né, em 2 triângulos com áreas congruentes. Então, essa área aqui, que é 42, aqui vai ser 21. Isso vai significar para a gente que S mais S1 mais S2 mais S3 vai dar igual a 21. 21 o que for, né? 21 não sei o que quadrado aí. Tá, ou 21 unidades de área. Tá. Aí o que é que a gente faz? A gente vai atrás de cada S desse aí. Primeiro, a gente diria o seguinte. Vamos olhar para S1 ou para os facezinhos logo direto, né? S1, área de um triângulo, vai ser o meio da base pela altura. Eu tenho uma base e tenho uma altura aqui. A base dele vai ser essa. Isso aqui vai dar um meio de raiz de 42 sobre 3 vezes a altura. Quem é a altura desse triângulo aqui? Desse triângulo IAB. A altura desse triângulo vai ser essa daqui, ó. Vai ser esse pedaço. E como esse segmento aqui é uma bissetriz, significa que esse pedaço vai dar igual a esse. Né? Então, basicamente, esse pedaço aqui é o dobro, né? Ele está dizendo, né? Que é o dobro desse.
Então daqui para cá é como se eu tivesse duas vezes, é como se eu tivesse não, né? É duas vezes 2 raiz de 41 sobre 3. Tá? Então F1, área F1, vai dar igual a 2 por 2 cancela, raiz de 42 vezes a raiz de 42 vai dar 42 mesmo. E aqui 3 por 3 dá 9. Então, F1 vai dar, simplifica 42 por 9, 42 dividido por 3 vai dar 14, né? Então, F1 vai dar igual a 14 terços. 14 terços. 14 terços. Quanto é F2? Mesma coisa, vai ser um meio da base vezes a altura. No caso aqui, esse triângulo é mais fácil, né? Um triângulo retângulo, né? A base é um cateto, a altura vai ser o outro cateto. Então aqui vai ser um meio de 2 vezes raiz de 42 sobre 3 vezes a raiz de 42 sobre 2. Aqui ficou feio, ficou muito engrunhado. Vou ajeitar mais. Desculpa. F2 vai dar um meio de 2 raiz de 42 sobre 3 vezes a raiz de 42 sobre 2. Então, F2 vai dar igual, de novo, né? 2 por 2 cancela. A gente vai ficar com 42, 3 vezes 2, 6. Ou seja, F2 aqui dá para dividir, dá direto, né? Aqui dá 7. 42 por 6 dá 7. Massa. Legal? Legal. E S3? S3 vai dar a mesma história, um meio de... Usa o mesmo raciocínio, a mesma estrutura que a gente fez para cá. Essa estrutura ela né, vai ser mais usada, largamente usada, quando a gente estudar geometria analítica. Mas não vamos pensar em geometria analítica não. Aliás, podia ser até uma maneira de resolver esse problema usando só analítica. A gente pode fazer isso. Uma das maneiras a gente vai fazer usando analítica, purinha mesmo. Esqueci o que é que eu estava fazendo. Sim, S3. S3 vai dar um meio da base, que vai dar, no caso, a raiz de 42 sobre 2 vezes a altura. A altura, no caso da gente, vai ser esse pedacinho aqui, ó. Dividido em 3 partes. Aqui vai dar... Ó, isso aqui é o seguinte, é porque aqui, isso aqui é raiz de 42 sobre 3 e aqui também. Então, quando eu olho para cá, eu olho 2 vezes raiz de 42 sobre 3. Quando eu olho para cá, raiz de 42 sobre 3 ou raiz de 42 sobre 3. Legal? Pronto. Então, base e a altura vai dar essa. A raiz quadrada de 42 sobre 3. Quanto é que vai dar F3? F3 vai dar 42 dividido por 12. Ou seja, divide em cima e embaixo por 2 e depois por 3, por 6, né? Aqui vai dar 7.
meios. É isso? Não teve errado esse, né? Claro, né? Não teve errado esse, né? Não teve errado, tá certo. Usando uma certa lógica. V. 7 meios. O que é que a gente vai dizer então? A gente vai dizer que S mais 14 terços mais 7 mais 7 meios vai dar igual a 21. Então, a área vai dar igual a 21 menos 7 dá 14. Já bota 14 aqui. Então vai ser 14 menos 14 terços menos 7 meios. MMC dá 6, né? 6 vezes 14 dá... Quanto é 6 vezes 14? 6 vezes 10 dá 60, mais 24 dá 84. Menos 28. 6 por 3 dá 2. 2 vezes 14 dá 28. 3 vezes 7, 21. Então, a área que eu quero vai dar igual a... quanto é isso? 84 menos 28. Vai dar 6. 5. E quando eu tirar 21, vai dar 35. Então, 35 sextos. E acabou. Legal? Legal. Vamos, no entanto, aprender a fazer isso de outras maneiras. Vamos pensar em fazer esse problema de outras formas, tá? Próxima maneira que a gente vai tentar fazer isso, tentar não, próxima maneira que a gente vai abordar, né? Próxima maneira que a gente vai resolver esse problema, são duas formas. Vamos usar álgebra. Vamos tentar usar uma álgebra aqui. E a gente vai ver que o problema ele vai ficar engraçadamente mais claro do que eu estou fazendo. Esse método é muito legal. Muito legal. Muito legal. Quando isso aqui, em vez de 42, isso fosse, por exemplo, 25. Tá entendendo? 100, 36, 4. Ia ser uma delícia. Por quê? Porque esses valores iam dar tudo um número bonitinho, iam dar umas frações bonitinhas, não ia aparecer esse 42. Pelo menos é assim que você colocava pra gente. Se você tomar um pouco mais de cuidado, prestar um pouco mais de atenção, você vai ver que essa raiz não atrapalha tanto a vida da gente, não. Mas o fato de... Por que é que não atrapalha tanto? Porque aqui dá sempre, você tira essa raiz, né? Raiz de 42 vai aparecendo esse 42 o tempo todo. E você consegue cancelar as coisas e dar umas frações que não são tão esquisitas assim. Qual o problema, então? O problema é ele existir. Porque o simples fato de estar colocado como 42, você olha esse número, raiz de 42, se você não tem o costume de já fazer questões, de não ter medo das questões, você fica com medinho desse raiz de 42 e dá uma desvontade de começar. Isso acontece. Não tem nada a ver com matemática, né? Isso tem a ver simplesmente com o fato de alguém ter ensinado alguém a fazer coisas e achar que o mundo... fazer coisas de maneira simples e achar que o mundo vai ser sempre simples e bobinho. Esse é o grande problema quando as coisas são ditas como simples. É porque quando você acha que tudo é simples, o que não é simples parece muito complicado.
concorde comigo não, pense sobre isso. Tá rindo de quê, boy? É a vida. Graças a Deus. Proposta para o próximo encontro, tente fazer esse problema de outra forma, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer esse mesmo cálculo de outra maneira, de outra abordagem, tá? Tchau, em té. Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo tranquilo. Podendo, fique em casa. Não invente de sair para fazer coisas como se o mundo tivesse do jeito normal, porque ele não está não, por enquanto. Mas a gente vai fazer ele ficar diferente também. Vai fazer esse mundo ficar talvez melhor do que era antes. Tá? Tchau. Fiquem em paz. Fiquem tranquilos. Tchau.